Bíblia. Abra aí a sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 6. Juízes 2, a partir do versículo 6. Livro de Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 6. Eu quero falar com você esta noite sobre o ciclo vicioso da vida. Eu vou ler o texto e vou explicar para você esse tema, que é o que eu quero te ensinar, ministrar sobre a sua vida com esse tema, quando eu digo o ciclo vicioso da vida. Juízes capítulo 2, se você tem a sua Bíblia, abra ou clique aí, né? Bata o dedo, sei lá como que você tem, se você tem seu iPad, seu iPhone. Se você não tem, você pode ler com a gente ali no telão, mas eu peço para você que tem o seu celular, que você use somente nesse momento para você ler a palavra de Deus, tá bom? A hora que chegar aquela mensagenzinha que chega, não caia nessa tentação, tá bom? Depois, na hora que você sair daqui, você responde, você olha as suas mensagens, amém? Juízes capítulo 2, a partir do versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, abandonando e servindo a Baalins e Asterotes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos espoliadores, que os despojaram e os vendeu na mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como lhe tinha jurado, e estava em grande aflição. Mas o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os despojavam. Contudo, não deram ouvidos, nem aos juízes, pois se prostituíram após outros deuses, e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, em obediência aos mandamentos do Senhor, não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, ele era como um juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles em razão do seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas depois da morte de juiz,
reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Amém? Que a palavra de Deus produza em você o efeito, em nome de Jesus, que é necessário, e que o Espírito Santo de Deus traga o entendimento na tua mente e no teu coração, e que haja no teu espírito o convencimento que só o Espírito Santo de Deus pode produzir em nós, em nome de Jesus. Quando eu coloquei esse tema, o ciclo vicioso da vida, e você vai entender quando eu explicar um pouco o livro de Juízes. Então deixa eu explicar para você aqui o que eu quero dizer com o ciclo vicioso da vida. É claro que todos nós temos um ciclo da vida. E quando eu falo de um ciclo, eu estou dizendo de uma consequência de atos ou de atitudes ou coisas que são sequenciais na nossa vida. Todos nós temos o ciclo de vida. Alguns podem até chamar de rotina. Você tem um ciclo de vida. Você, por exemplo, vai sair daqui, você já tem em mente o que você vai fazer. E uma das coisas que provavelmente você vai fazer é dormir. Então você vai se preparar para dormir, pensando que amanhã você já tem que levantar em tal hora, porque você já tem as suas atividades do dia. Então você já tem praticamente o seu ciclo de vida aí, ou de dia, a sua rotina pré-determinada. Você vai sair daqui, vai para casa, vai dormir, vai levantar, amanhã vai levantar, se toma banho, toma banho, se não toma banho, lava o rosto, escova o dente, penteia o cabelo, se olha, se vai trabalhar, sai, e assim você faz constantemente, e chamamos isso de um ciclo, ou podemos chamar isso de rotina da vida. Mas quando estou me referindo aqui sobre o ciclo vicioso, eu estou me referindo a estas séries de acontecimentos sequenciais na nossa vida, e que o vicioso, ele complementa dizendo que ele é negativo, que ele é ruim, que é algo do que eu estou acostumado a fazer e que geram prejuízo em algumas áreas da minha vida. Então, quando eu digo o ciclo vicioso da vida, eu estou dizendo que em alguma área da sua vida existe esse ciclo que se repete, e é um ciclo ruim. Pode ser um ciclo do pecado, do qual você talvez não tenha controle, o do qual você ainda não deu um basta, e o vicioso, ele determina de que é algo que ele repete com frequência sobre a sua vida, e que determina de que é algo negativo, algo ruim, algo prejudicial para você. A não ser que você entenda esta mensagem hoje, e que em nome de Jesus esteja disposto e disponível a dar um basta, dizer chega, compreender, entender, ser convencido pelo Espírito Santo e diga basta, em nome de Jesus. Para nós entendermos o livro de Juízes, nós não vamos ter muita dificuldade, porque o livro de Juízes, ele é muito fácil de ser entendido, porque o livro é um ciclo, e um ciclo vicioso. Então vamos entender um pouco o contexto. Quando Moisés foi separado por Deus para tirar o povo lá do Egito, para levar para a terra prometida, Canaã, Moisés então caminhou durante muitos anos com o povo no deserto. E Moisés
indiretamente ou diretamente, ele discipulava Josué. Ele já ensinava Josué. Josué então olhava como é que Moisés se relacionava com Deus. Moisés conversava com Josué, de maneira que quando Deus diz para Moisés: Moisés, você não vai conduzir mais o povo. E Deus então toma Moisés para si. Quem assume o lugar de Moisés é Josué. E o próprio Deus diz a Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Quem vai estar na liderança do povo agora é você. Só que Josué não fez a mesma coisa que Moisés. Assim como Moisés preparou ele para assumir o povo, discipulou ele, Josué não discipulou ninguém, não preparou ninguém, de maneira que quando o povo entrou na terra de Canaã, entrou na terra prometida, as 12 tribos de Israel, cada tribo foi cuidar da sua vida, cada tribo foi para o seu canto. E há um versículo que se repete constantemente no livro de Juízes, eu vou ler apenas aqui o 21 e o 25, que diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Está lá em Juízes 21, versículo 25, e esses versículos, ele se repete por 4, por 5 vezes no livro, dizendo: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, por causa, o povo, cada tribo foi cuidar da sua vida, e porque não tinha uma liderança central, mas Josué não preparou um líder, então não tinha um rei, não tinha quem determinasse e desse uma direção espiritual, política, governamental para o povo fazia o que queria. E nessa liberdade de fazer o que queria, eles então entraram num ciclo que nós chamamos de ciclo vicioso. E como é que começa? O texto diz que quando Josué morreu, ficou sem liderança. E porque ficou sem liderança, o povo desobedeceu. Entrou no pecado da desobediência, adorando outros deuses, procurando outros deuses. Então, como eles não tinham rei, como eles não tinham uma liderança, não tinha um governo central, eles então se desviaram, foram procurar outros deuses, desobedeceram a Deus, e por causa da desobediência a Deus, Deus então permitia que outras nações viessem contra eles e os oprimissem. Então eles perdiam as plantações, as outras nações vinham e colhiam tudo que eles tinham plantado, as outras nações vinham e pegavam todos os animais deles. Então eles estavam lá prósperos, plantavam, estavam bem, estavam criando, estavam conquistando, mas eles desobedeciam, e Deus permitia que viesse outra nação e arrebentava, roubava, pegava tudo que era deles, e eles então iam para um processo de escravidão, ficavam presos, escravos, e lá na escravidão, sofrendo, eles faziam o quê? Entendiam: caramba, nós pecamos, desobedecemos a Deus. Então eles clamavam ao Senhor, choravam na presença de Deus, e Deus, com a sua infinita misericórdia, então levantava um juiz, um líder político sobre o povo, e este juiz vinha como líder, e aí então, enquanto este juiz estava vivo, tinha tempo de paz. O juiz durava 10 anos, era 10 anos de paz. O juiz durava 20 anos, era 20 anos de paz. O juiz durava 40 anos, era 40 anos de paz. Mas quando o juiz morria, o que acontecia? Não tinha um líder,
que o povo fazia? Desobedecia novamente. Ia adorar outros deuses. O que acontecia? Deus permitia que a nação viesse e oprimisse eles, perdessem tudo. E quando eles perdiam tudo, eles clamavam ao Senhor. O Senhor, na sua infinita misericórdia, mandava um juiz. Vinha tempo de paz. E quando o juiz morria, desobedeciam de novo. Esse é o ciclo vicioso. Se você ler o livro de Juízes, é isso que você vai entender. Desobediência, opressão, clamor, juiz, tempo de paz. Morre o juiz, desobediência, opressão, clamor, levanta-se um juiz, tempo de paz, e assim esse ciclo vai se repetindo. Agora, como que esse ciclo é verdade na nossa vida hoje? Como esse ciclo se repete na nossa vida hoje? Ele é bem fácil de ser entendido, porque esse ciclo, ele começa na nossa vida hoje com o pecado. E é bem provável que quando estiver pregando aqui, você vai conseguir enxergar e entender alguns ciclos que estão acontecendo aí na sua vida. Algumas coisas que você precisa hoje dar um basta e dizer, chega. Porque na nossa vida não é diferente. Tudo começa com o pecado. O pecado nos afasta da presença de Deus. E quando nós estamos afastados da presença de Deus, a nossa vida vira uma bagunça. E no meio da bagunça da nossa vida, às vezes a gente tem um momento de lucidez e diz, Senhor, me perdoa, papai querido, vem com a providência. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, te perdoa e estende a mão sobre a sua vida, e você vive bem, e daqui a pouco você está cometendo a mesma coisa. Quantos pecados que você já pediu perdão e você voltou a fazer? Você já pediu perdão, já voltou a fazer. Você pediu perdão, já voltou a fazer. Quantas coisas que você já se propôs na presença de Deus e disse, Deus, agora vai ser verdade. Agora eu vou levar a minha vida nessa direção. E daqui a pouco, quando você pensa que não, você está fazendo tudo de novo. Aí você vai para o encontro com Deus, vai para um culto avivado, vai para um congresso, aí você tem um tempo e você fala, meu Deus do céu, a minha vida está uma bagunça. Aí você chora na presença de Deus, diz, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não posso viver como está fazendo. E o Senhor tem misericórdia de você, traz a graça sobre você. Aí você fica um mês, fica 2, fica um ano, aí daqui a pouco você está fazendo tudo de novo. E aí você começa a fazer tudo de novo. Aí daqui a pouco você entende, caramba, isso é pecado. E aí você pede perdão. E aí a tua vida está nesse ciclo. A tua vida está vivendo isso. Pecado, desobediência, falta de prosperidade, arrependimento, Deus te abençoa, algum tempo de lucidez, algum tempo de fidelidade ao Senhor, daqui a pouco você peca de novo, e a tua vida está vivendo isso. Eu estou aqui em nome de Jesus para dizer para você, dá um basta nisso na tua vida hoje, em nome de Jesus, para você quebrar hoje esse ciclo. Em nome do Senhor Jesus. Precisamos entender, e você precisa entender isso, é tão simples, mas entenda isso, que se nós fazemos sempre as mesmas coisas, sempre teremos os mesmos resultados. Tem lugar aqui na frente, Serginho. Você precisa entender que se nós fazemos
sempre as mesmas coisas, sempre teremos os mesmos resultados. Ei, escute, se você planta as mesmas sementes, você sempre vai colher os mesmos frutos. Não dá para você plantar milho e um dia cansar de milho e falar: estou enjoado de comer milho, quero comer agora uma melancia. E aí você vai chegar para o pé de milho e falar: pé de milho, eu vou te ordenar, a partir de hoje, não me dá mais milho, me dê melancia. Não dá. Para você colher melancia, você vai ter que plantar melancia. Se você quiser colher melão, você vai ter que plantar semente de melão. A grande verdade é que nós plantamos na vida algumas sementes e queremos colher outra. Se você faz as mesmas coisas sempre, você vai colher os mesmos resultados sempre. Se você planta as mesmas sementes sempre, você sempre vai colher os mesmos frutos, a não ser que você mude. A não ser que você entenda e mude. Senão a tua vida vai ser sempre as mesmas coisas. E você sempre terá os mesmos resultados a respeito delas. Você precisa mudar. O ciclo vicioso leva ao pecado clônico. Esse ciclo vicioso leva ao pecado clônico. O que é uma coisa clônica? O que é uma dor clônica? É uma dor que nunca vai embora. Está sempre ali. Está sempre te atormentando. Está sempre... Enquanto você não fizer uma cirurgia, enquanto não arrancar essa dor clônica, for lá na raiz e arrancar ela sempre estará dando problema a você. E o ciclo vicioso nos leva a pecados clônicos. E aqui vai um princípio muito importante para você. Se nós não rompermos esse pecado clônico, ele transmite para a família como herança, que nós chamamos de maldição hereditária. Ela vai se perpetuar na família. Então escute esse princípio que é muito importante, porque aqui tem duas coisas importantes para você entender. A primeira delas, que talvez você hoje esteja vivendo um ciclo vicioso na tua vida, porque você já recebeu como herança, sabe, maldita da tua família. Por exemplo, tem família que fala assim: minha tia casou, separou. Meu primo casou, separou. A minha mãe é o segundo casamento. Meu irmão casou, separou. A minha irmã não deu certo no casamento. Aí você dá uma olhada para o teu casamento e você diz: eu estou quase me separando. Aí, ó, falei? É o Espírito Santo. Com letra minúscula. Sabe o que é isso? É um ciclo vicioso na sua família. É uma herança. É algo que está perpetuando na sua família. O que você tem que fazer hoje? Quebra esse ciclo. Não se separa. Não vai para o vício. Não vai para o caminho errado que você está entendendo. Quebra esse ciclo sobre a sua família, na sua família, em nome de Jesus. Fulano casou grávida. A outro casou grávida. Fulano casou grávida. A minha mãe casou grávida. Então toma cuidado você que está namorando hoje. Porque se já tem essa maldição que está sobre a sua família, se você não quebrar esse ciclo vai pegar você também. Precisa ser quebrado. Então nós precisamos entender o que nós recebemos da família, e agora, muito mais perigoso ainda, o que é que você vai transmitir para os seus filhos. Qual é a herança que você vai entregar para eles? Sobre a vida do Daniel,
nós já oramos e já oramos quebrando muitas coisas. Muitas coisas. Para que esse ciclo, alguns ciclos, eles não se repitam na geração dele. Você está vivendo hoje um ciclo na tua vida, vivendo um ciclo. Se você não der um basta nesse ciclo, vai passar para a geração. O livro de Juízes está aqui. A geração vinha, desobedecia, ia. Aí essa geração morria, depois vinha outra geração. E assim foi se perpetuando. Eles foram recebendo como herança maldita. Mas sabe por que de tudo isso? Algo bem simples. O texto diz de que não tinha um rei. Sabe o que é isso? Não tinha um governo central. Não tinha quem governava a vida deles. Não tinha alguém que determinava a importância de nós termos um governo espiritual na nossa vida. Se você não tiver um governo espiritual na tua vida e achar que você sabe levar a tua vida para o caminho mais fácil, mais rápido, gostoso, maravilhoso, a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas o final é a morte. Você precisa de um governo central na sua vida e o nome dele é Jesus. E quando eu digo de governo central na vida e digo de Jesus, eu não estou dizendo de você levantar as mãos, porque tem muita gente que levantou a mão, entregou a vida a Jesus, mas Jesus não é Senhor da vida dele. Ele levantou a mão, entregou a vida para Jesus, porque ele quer ir para o céu, e o único caminho para ir para o céu é Jesus, mas aqui na terra, ele faz da vida dele o que ele bem entende. Entregar a vida para Jesus é muito mais do que simplesmente dizer: Jesus, entra na minha vida como meu Salvador, mas é entender que a partir de agora, Ele é o Senhor da sua vida. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Estabeleça teu reino na terra. E Deus não estabelece reino na terra no templo. Deus não estabelece reino na terra nos lugares. Deus estabelece reino na terra no coração das pessoas. Ele só vai ser entronizado no seu coração se você o chamar e determinar como rei absoluto da sua vida. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Como é no céu? Como é no céu? Nós sabemos como é no céu, porque a palavra de Deus nos mostra como é no céu algumas pessoas que tiveram a visão do céu. Estevão, como estava morrendo, João, no Apocalipse, nós temos Isaías, no capítulo 6, e temos tantas outras visões. O que é que essas pessoas viram? Elas viram o Senhor assentado num alto e sublime trono, e em volta tinha anjos, serafins, adoravam dia e noite, dizendo: Santo, 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 e se prostravam diante dela. Então, quando nós falamos: Senhor, que o teu reino veja sobre nós, o que que nós temos pedido? Temos que entronizá-lo. Senhor, senta nesse trono, senta no trono da minha vida, e eu vou te adorar, e eu vou te servir, e eu vou te reconhecer como rei absoluto da minha vida. És o Senhor da minha vida. Isso que é entronizar, não é levantar a mão e entregar a vida para Jesus. Porque muita gente levanta a mão e entrega a vida para Jesus, mas Jesus não manda na vida dele. Não é Senhor. Ele faz o que ele quer. Ele pinta e borda. É por isso que você vê crente por aí que você fala assim: esse é crente?
É crente. Mas faz isso, é crente? É crente. Ele não é cristão, ele é crente. Mas ele entregou a vida para Jesus? Entregou a vida para Jesus. Mas Deus não é o rei dele. Porque quem entrega a vida para Jesus e vai ao Evangelho, muda, se transforma. O Evangelho genuíno transforma. Eu era algo e passo a ser outro. Mas se você vive, entreguei a vida para Jesus, hoje eu estou morno, amanhã eu estou quente, depois da manhã eu estou frio, depois da manhã eu estou morno, agora eu estou quente. Vou dizer uma coisa para você: ou você ainda não entregou a tua vida para Jesus, de fato ou de verdade, ou existe um ciclo vicioso sobre a sua vida, que precisa ser quebrado em nome do Senhor Jesus. Ou você é quente, ou você é frio. Caso contrário, o Senhor diz: eu tenho náusea, vomitar-te-ei. Está lá em Apocalipse. Para quebrar esse ciclo, precisa-se de mudanças. Para que esse ciclo seja quebrado, precisa de mudanças radicais. Mudanças radicais precisam ser feitas para poder quebrar esse ciclo. Diga-se comigo: não é fácil, mas é possível. Para você quebrar esse ciclo vicioso de pecado, de desobediência e de tantas coisas na tua vida, não é fácil, mas é possível. Como? Deixa eu dar para vocês algumas atitudes que precisam ser tomadas. Se você quer quebrar esse ciclo na sua vida, você precisa entender que toda a solução começa com o reconhecimento da necessidade. Alguém só vai ao médico quando reconhece que está doente. E existe dois tipos de doente. Existem dois tipos de reconhecimento. Tem aquele que sente uma dorzinha, diz: eu estou sentindo uma dor, não é legal, eu vou no médico. Né? Ele vai lá rapidinho. E tem aquele que sente uma dor e alguém fala: vai no médico. Ele diz: não é nada. Faz um chá para mim. Dá uma aspirina. Aí ele toma. A dor está doendo aqui. Aí daqui a pouco o braço dele está duro. E alguém diz: meu, teu braço está duro. Vai no médico. Não é nada. Faz aí um limão com alho. Vai passar. Passa um doutorzinho. Né? Aqui ainda está doendo, ainda está funcionando o outro. Aí a perna dele trava. Isso não é nada. Vai passar. Aí quando ele percebe que ele está quase morrendo, ele diz: me leva no médico. Me leva agora, por favor. Enquanto ele não admitir que ele está doente, ele não vai procurar ajuda. Porque ele sentiu uma dor, mas ele acha que ele não está doente. Né? Ele é o próprio médico. Tem gente que fala assim: me deu uma dor. Eu estou sentindo que eu vou ter dor de cabeça. Ele já está lá na porta do pronto-socorro. Mas está aqui fazendo o quê? Daqui 5 minutos eu estou sentindo que vai me dar uma dor de cabeça. Então eu já estou aqui. A pessoa reconhece a necessidade e já vai. Agora tem outra que paralisa a cabeça, o braço. Ele já nem consegue falar direito, ele fala assim: me leva no médico. Aí ele reconhece. Tem gente que é assim. Ele está no pecado e alguém diz para ele assim: meu, isso é pecado. Ele diz: será? Meu, a palavra de Deus diz que isso é pecado. Ele diz: não, isso não tem nada a ver. Sabe o que é isso? A mente já cauterizou. É mentiroso que acredita na própria mentira. Você conhece pessoas assim? Que ele mente tanto que a mentira para ele se tornou verdade. Aí você diz: meu, isso daí é pecado.
Se você continuar nesse pecado aí, você vai arrebentar a sua vida. Diz, não. Isso não é pecado, não. O mundo hoje mudou. O mundo hoje está diferente. Tem gente que tem um coração sensível. Ele ouve que está em pecado. Ele diz, Senhor, me perdoa. Ô Pai, me perdoa. Agora tem gente que continua. Você fala, meu, enquanto ele, sabe, desculpa a expressão aqui, não der com burros na água, ele não vai entender. A gente só começa uma mudança na vida da gente quando a gente compreende, entende a necessidade. Então, como que a gente quebra um ciclo vicioso na vida? Primeira coisa, identifique esse ciclo. Identifique. Qual é o ciclo vicioso na sua vida hoje? O que é que está amarrando você hoje? O que não faz você prosperar hoje? Vou te dar algumas dicas aqui. Algumas pessoas estão presas a hábitos pecaminosos. Você peca, confessa e peca, confessa. Não que a gente confesse e vai viver sem pecar. A gente peca, mas tem gente que comete o mesmo pecado. Ela pecou aquele pecado e foi que ela chorou. Porque eu não deveria ter feito. Você que é pai sabe disso. O teu filho faz alguma coisa e você diz assim, eu vou te bater. Ele diz, ai papai não me bate, eu não vou fazer mais, não mamãe, eu não vou fazer mais mamãe, não me bate. Você fala então, eu não vou te bater. Vou dizer uma criança boa, 3 dias depois, está fazendo a mesma coisa. Falei uma criança boa. Para não dizer que algumas horas depois ela está fazendo de novo. Sabe? Identifique qual é o ciclo. Algumas pessoas estão no hábito pecaminosos. Outras podem estar sob influência demoníaca. É pesado dizer isso, mas eu preciso dizer. Às vezes é uma maldição que está sobre a tua vida e está aí. Algo espiritual sobre a tua vida que precisa impor as mãos, repreender e mandar embora em nome de Jesus. Outras estão presas às suas histórias familiares, essa maldição hereditária. Algumas estão presas no passado, nas recordações dolorosas, no ódio, na amargura, um sentimento ferido, amargo. Olha para ela, é um limão azedo. A vida não tem nada de bom, está sempre azedo. Bom dia no quê? Bom dia porque hoje está sol. É o sol, detesto o sol, esse calor. Bom dia porque hoje está nublado. Bom dia do quê? Está nublado, vai acabar chovendo. Detesto chuva. Sabe, existe alguma amargura sobre a sua vida que te torna você amarga e torna esse ciclo vicioso que você nunca consegue prosperar, você nunca consegue se alegrar, sabe, parece um poço sem fundo, você nunca enxerga as coisas boas, nunca enxerga as coisas positivas, você está sempre reclamando, está sempre resmungando, está sempre querendo mais, está sempre, não se contenta com nada, nada que faz para você, sabe, é legal, nada que faz. Em nome de Jesus, quebra esse ciclo, que eu vou chamar de ciclo do limão azedo, que gera um outro ciclo, que quebra em nome de Jesus, que é o ciclo da cara de maracujá murcho. Não é? A pessoa se encontra com cara de maracujá murcho, diz em nome de Jesus, quebra esse ciclo de cara de maracujá murcho. Sai para lá, em nome de Jesus, com muito carinho, com muito respeito. Você identificou esse ciclo? Qual é o segundo passo? O que precisa ser feito?
Você conseguiu identificar o ciclo? O que precisa ser feito? Como é que eu vou vencer isso na minha vida? Esse ciclo na minha vida é espiritual? Esse ciclo na minha vida é psicológico? Esse ciclo na minha vida é uma maldição hereditária? Então o que é que eu vou fazer? Dá para quebrar esse ciclo com campanha de oração? Dá para quebrar esse ciclo fazendo jejum? Eu preciso procurar um profissional? Eu preciso fazer uma cura interior? Eu não sei. Identifique esse ciclo sobre a sua vida, porque você só vai conseguir quebrar esse ciclo quando você entender qual é o ciclo e que tipo de ajuda precisa. Se é um profissional, procura um profissional. Se é espiritual, procura o pastor, procura o seu discipulador, procura o seu líder de rede. Vamos fazer uma campanha, vamos orar. Pastor, impõe as mãos sobre a minha cabeça e expulse, não sei se tem alguma coisa, mas se tem alguma coisa aqui, eu não quero essa alguma coisa, o senhor pode mandar embora, em nome de Jesus? Tem que fazer isso. Agora uma outra coisa, muito importante, reconheça sua necessidade da presença de Deus. E eu coloquei proposital, reconheça a sua necessidade, porque o que é necessidade? Comer é necessidade? Tomar banho é necessidade? Fazer suas necessidades fisiológicas são necessidades? Sim. Você pode ficar sem fazê-las? Pode ficar sem tomar banho? Pode ficar sem comer? Você pode ficar até um período, mas você não sobrevive a vida toda assim. É necessidade. O teu corpo necessita. É por isso que eu coloquei aqui. Reconheça a sua necessidade de Deus. Você pode viver a sua vida de duas maneiras. Uma delas, sem a presença de Deus. Ou você pode viver a sua vida reconhecendo a necessidade de Deus. Não dá para viver sem Deus. É a mesma coisa do ar que eu respiro. Se eu viver sem ar, eu morro. Se eu viver sem Deus, eu não sou gente. Reconheça. Quantos sabem aqui o que é cabode? E quantos sabem o que é Icabode? Quem sabe o que é cabode, levante a mão. Vocês estavam na mensagem de manhã. Quem sabe o que é cabode? Levante a mão. Não é bode. Cabode. E quem sabe o que é Icabode? Podemos pedir o cabode do Senhor esta noite? Sim ou não? Sim, se vocês não sabem o que é. Cabode quer dizer a presença manifesta da glória de Deus sobre este lugar. Icabode, a presença do Senhor se foi. Essa palavra Icabode foi dito por uma mulher, nora de Eli, quando seu marido morreu na guerra e os filisteus pegaram a arca da aliança, esta arca que representava a presença de Deus, e levaram embora. Ela então teve dores de parto porque ela estava grávida, e ela então teve à luz a uma criança que ela deu o nome de Icabode. A glória do Senhor se foi. Muitos, por causa do pecado, estão gerando filhos espirituais do mal, no qual se chama Icabode. A glória do Senhor se foi. Você vai ver o texto agora aqui, ó.
1 Samuel 4, 21, que diz: Icabode, a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada. A arca da aliança era a presença de Deus naquele lugar. Quando a arca da aliança foi tirada, a presença de Deus foi tomada. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido, que haviam morrido. O marido morreu na guerra, e o sogro sentado numa cadeira, Eli, já velho, meio cego, quando o mensageiro veio e falou para Eli: os seus 2 filhos morreram, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E aí essa mulher recebeu essa notícia, teve à luz a um filho e diz: Icabode será o nome dele, porque a glória de Israel se foi. Ei, o pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado leva a glória do Senhor da nossa vida. O pecado gera em nós Icabode. A glória do Senhor se foi. Um outro passo importante, já estou encerrando. Demonstre arrependimento verdadeiro. Demonstre arrependimento verdadeiro. Esta arca que foi roubada, que eu acabei de falar, que a mulher aí teve à luz a um filho, diz aqui, lá em 1 Samuel 7,2, a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. Sabe o que é isso? O povo viveu 20 anos sem a arca da aliança. O povo viveu 20 anos sem a presença de Deus. E chegou num determinado momento que diz: todos estavam verdadeiramente arrependidos por causa dos seus pecados. E eles então começaram a clamar ao Senhor com súplica. E todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplicas. Demonstre arrependimento verdadeiro. Eu acabei de falar, o teu filho vai lá e quebrou um negócio, fez um negócio, e você fala: eu vou te bater. Eu espero que você diga: vou te bater, que você não fala: eu vou te matar. Eu vou cortar a tua cabeça fora, seu miserável. Espero que essa não seja a sua palavra. Que se for, eu repreendo esta noite, em nome de Jesus. Eu espero que você diga: eu vou apenas te bater. Que você não diga: eu vou te bater, seu danado, moleque atentado. Se diz isso, está repreendido em nome de Jesus. Espero que você diga apenas que vai bater. E nada de chinela havaiana, cinto ou qualquer outra coisa. Chinela havaiana para usar no pé, não é para educar filho. E aí ele começa a chorar: ai mamãe, ai papai. E aí você se comove e você diz: não vou te bater. Um filho bom, uma hora depois, faz a mesma coisa. Não é? Aí o que você fala para ele? Bem calmo: eu já te disse que eu ia te bater. E já dá um pescoção, não é? Isso é errado. Você está com raiva. E você diz: eu disse, não ia dizer, que eu disse que não ia, eu ia te... E pega na orelha e diz: eu te falei. E se acontece na rua, você faz isso e fala: e quando chegar em casa eu vou te quebrar tudo, vou te arrebentar. Sabe por quê?
Porque a criança não teve um arrependimento verdadeiro. A criança esquece com facilidade. Mas a gente não é diferente da criança. A gente comete um pecado. Tem pecado simples, tem pecado que vem umas consequências. E aí quando você vê que vem a consequência, você se desespera. Ai meu Deus, me perdoa, Pai. Agora eu vou perder meu serviço. Agora eu estou grávida. E aí vem, ai meu Deus. Sabe o que é isso? Isso é desespero, não é arrependimento. Porque agora, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí você pede perdão. Quantas vezes na tua vida, em situações complicadas, você prometeu coisa para Deus que você não cumpre até hoje? Quantas coisas? Você confessa pecado que nunca cometeu. Porque você está numa situação tão delicada, e aí você diz, ai meu Deus, me perdoe, Senhor, ai a minha vida financeira, Senhor, meu casamento, Senhor, porque agora ela vai embora, não é assim? Se o Senhor fizer com que ela fique, o que ele fique, ai meu Deus do céu, agora vai ser tudo diferente, eu vou trazer flores todos os dias para ela, eu vou fazer a comidinha que ele gosta, Aí ela se ilude, ele se ilude e fica. Um marido bom, uma mulher boa. Um mês depois, está fazendo a mesma coisa. Mas você não falou que ia me trazer flores todo dia? Você me trouxe um dia só. E que flores? Murcha. Aí você diz assim, mas você já viu o preço das flores? Você viu como é caro? Não dá. Mas sabe o que é isso? Não teve arrependimento verdadeiro. Você promete coisa que você não vai cumprir. Você só quer fugir do problema. Você só quer amenizar a situação. Amados, demonstre arrependimento verdadeiro. E arrependimento verdadeiro não se demonstra com palavras. Arrependimento verdadeiro se demonstra com atitudes. É fazer diferente. É assim. Eu atendi um rapaz essa semana. Desesperado. Desesperado. Pastor, ela disse que agora não me quer mais. Eu disse, amém. Você não queria ela um tempo atrás? Não, pastor, porque agora eu entendi que eu amo e que eu estou sentindo falta. Eu sei que tem. Eu falei, agora ela que está no comando, filho. E quando elas estão no comando, a gente se ferra. Isso é uma coisa para você. Quando é você que está amando, quando é elas que estão amando, e a gente se sente gostosão e faz as poses e tudo, a gente está no comando. Mas quando ela conquista o nosso coração, que elas estão no comando, elas matam a gente na unha igual piolho. Mata nós. Mulher é complicado. Só tem uma pessoa no universo que consegue entender as mulheres. Deus. Deus. Não é? O resto, aqui na terra, ministrei para os casais outro dia, que o homem encontrou uma lâmpada, sabe dessa que esfrega e veio o gênio? Se existe. O cara soprou e veio o gênio. E o gênio disse, você tem direito a um pedido só. Um pedido. E o grande desejo desse cara era conhecer Nova York, Estados Unidos, e disse, gênio, eu quero que você faça uma ponte daqui nos Estados Unidos. E o gênio falou, é muito difícil, faz um pedido mais fácil, não consigo fazer isso para você. Eu disse, então tá bom, vou mudar, eu quero entender e conhecer a minha mulher. Ele disse, vamos construir a ponte. Vamos construir a ponte. Vamos, rapidinho.
Mais fácil, mais fácil, mais fácil. Vou dar um jeito de construir essa ponte aí, fica no primeiro pedido, o segundo não dá não. Não tem condições. Fosse eu você, marido, não ria muito. Você vê que eu estou falando sério e não dou risada. Porque eu tenho que falar isso como pastor, mas não concordo com isso. Eu apenas falo como uma ilustração para você entender melhor. Mas eu... Entendeu? Não que eu concorde com isso. Acho até que você, marido, não deveria rir. Acho que talvez as mulheres vão até rir, embora elas não gostem disso. Mas eu não concordo e não compartilho com a sua risada. Fique isso bem registrado aqui, ok? Quero quebrar esse ciclo na minha vida. Esse ciclo eu vou quebrar. Estou quebrando alguns. Não sei se ela já percebeu, mas já faz meses que eu não coloco uma calça e uma camisa na tábua de passar roupa. Não coloco mais. Eu chego em casa agora, tiro, coloco para lavar, e às vezes alguma que eu já usei ali rapidinho e vou usar de novo, eu dobro e coloco num cantinho que eu coloquei como roupa usada, mas não coloco mais na tábua de passar roupa. Tenho o meu cantinho, faço isso. Cheguei hoje de manhã, peguei a minha camisa, dobrei direitinho, coloquei naquele cantinho lá, falei, vou usar você de novo. Mas tábua de passar roupa não é lugar para ficar colocando camisa e nem calça. Dou bronca em marido que faz isso. Se você faz isso na tua casa, mude! Estou quebrando alguns ciclos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Depositando. Só depositando. Mas a minha conta está tão negativa, que cai e o banco come. Cai, eu vou procurar saldo negativo, vermelho. Um dia, se Deus quiser, sairei para o saldo azul. Oh, aleluia. Amado, reconheça a sua necessidade. Reconheça a sua necessidade da presença de Deus. Demonstre o arrependimento verdadeiro. E eu queria encerrar com você dizendo o seguinte: no meio de toda essa experiência negativa, desse ciclo vicioso, negativo, existe algo aqui fantástico a respeito de Deus que você precisa saber. E se você sair daqui só entendendo isso a respeito de Deus, a minha mensagem já valeu a pena. O povo desobedece, por causa da desobediência, vão para a escravidão. Lá no meio da escravidão, eles clamam ao Senhor, e quando eles clamam ao Senhor, o Senhor ouve a voz deles e manifesta a bênção deles sobre eles. Que Deus é esse? Sabe que Deus é esse? É um Deus magnânimo. Eu fiz questão de colocar esta palavra para traduzir para você. O que é um Deus magnânimo? É um Deus que está sempre disposto a ajudar. É um Deus cheio de graça. Diga comigo assim: o Deus que eu vim adorar esta noite é um Deus magnânimo e um Deus cheio de graça. Aleluia,
Aleluia. Você pode aplaudir esse Deus. Celebra esse Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Não importa o seu pecado, não importa os seus erros, Deus está sempre disposto a te perdoar no instante que você confessar e pedir o perdão. Olha o que Isaías diz lá no Salmo 51, versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza o seu coração. Sabe, não